Todo o hospital ficou em pânico quando menina de 7 anos enfiou algo assustador debaixo da unha. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Na pequena sala de aula da escola primária São Miguel, a manhã começou com as risadas animadas dos alunos do segundo B. Mas, no fundo da sala, uma figura magra permanecia curvada, com a cabeça baixa, escondendo as mãos debaixo da mesa, completamente alheia àquela agitação. Clara, por que você não está participando da atividade de desenho com os colegas? A professora Marta se aproximou suavemente e perguntou. Clara balançou levemente a cabeça, sem levantar o olhar. Só quero dar uma olhadinha nas suas mãos, tudo bem? Clara balançou a cabeça com mais força. Ela puxou as mãos para trás, recuando para o canto da mesa como se estivesse com medo de algo que nem sabia nomear. O sinal tocou. As crianças correram para o pátio, todas alegres. Mas Clara continuou sentada, olhando fixamente para o chão da sala. A professora Marta suspirou e saiu para o corredor. Ela se deparou com o professor de Educação Física Miguel, que acabará de levar os alunos para o recreio. A Clara não foi de novo para o pátio? Miguel perguntou, enxugando o suor da testa. Não. Estou realmente preocupada, Miguel. Ela nunca participa das atividades. E está sempre escondendo as mãos debaixo da mesa. Acho que tem algo errado. Miguel assentiu, e eu também percebi que os colegas andam se afastando dela. Ontem, ouviam chamar ela de esquisita. Você soube disso? Marta permaneceu em silêncio. Aquelas palavras soavam como agulhas em sua pele. Ela voltou à sala, com o coração apertado. Na aula de matemática, Clara tremia ao pegar a caneta que caíra no chão. Quando sua mão tocou a borda da mesa, Marta percebeu, sem querer, que as unhas de Clara estavam avermelhadas. Havia sangue seco ao lado do dedo mínimo. Ela prendeu a respiração. Na hora da saída, Marta tentou manter Clara na sala por alguns minutos. Mas Camila, a mãe de Clara, já esperava no portão. Uma mulher alta, de olhar afiado, com os braços cruzados e expressão impaciente ao olhar o relógio. Marta, Camila disse apressadamente, por favor, não segure ela mais. Eu tenho turno extra à noite. Senhora Camila, queria apenas conversar por alguns minutos. Clara tem se comportado de maneira preocupante. Ela não interage com a turma e... Você está exagerando. Camila interrompeu, com voz seca. Minha filha é sensível. Sempre foi assim desde pequena. Marta tentou manter a calma. Gostaria apenas de marcar uma conversa particular, pode ser na escola ou na sua casa. Não é necessário. De verdade. Eu conheço minha filha melhor do que qualquer um. Camila puxou Clara com força. Vamos. Clara olhou para Marta pela última vez. Aquele olhar e como um lago congelado no inverno, frio e desesperado. Marta apertou seu caderno de anotações com força. No dia seguinte, durante a aula de trabalhos manuais, os alunos foram instruídos a cortar papel em forma de animais. Marta circulava entre os grupos, incentivando cada aluno. Quando chegou à mesa de Clara, percebeu que ela não havia nem tocado na tesoura. Você não vai fazer? Ela perguntou. Clara assentiu e empurrou a tesoura para a frente, mas sua mão escorregou levemente, e a lâmina perfurou o dedo indicador. O sangue começou a escorrer. Mas o que assustou Marta não foi o ferimento e sim a reação de Clara. Ela não gritou, não gemeu, apenas tremia e cobria o machucado com a outra mão, como se tivesse medo que alguém visse. Miguel. Chame a enfermeira. Clara está ferida. Marta gritou. Pouco depois, a chefe da enfermaria Dona Lúcia Moreira chegou. Ela se ajoelhou rapidamente e pressionou o ferimento com uma gaze. Clara, e o que aconteceu com sua mão? Lúcia murmurou, observando a pele ao redor da unha inchada, com pus amarelo escorrendo. Tem algo duro sob a unha. Vou precisar levar a menina para a enfermaria principal. Marta seguiu, com o coração disparado. Clara ficou sentada em silêncio na pequena cama da enfermaria, com o olhar vago.
Lúcia tentava remover a bandagem no polegar. Vai ficar tudo bem, meu amor. A tia vai ser bem cuidadosa, disse, suavemente. Mas Clara recuou de repente, olhos arregalados, respiração ofegante, as mãos agarradas na barra da camisa. Não, e não pode olhar. Ela sussurrou. Marta sentou-se ao lado da cama, segurando a mão de Clara. Querida, sou eu, a professora Marta. Ninguém vai te machucar. Mas você precisa de ajuda, está bem? Clara balançou a cabeça. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Minutos depois, Marta participou de uma reunião de emergência com Lúcia, Miguel e o diretor da escola Sr. Henrique Almeida. Todos estavam sérios. Esse ferimento não é recente. Lúcia disse. Vários dedos apresentam sinais de infecção antiga. E suspeito que há corpos estranhos sob as unhas, como plástico duro ou vidro. Vidro? Miguel se surpreendeu. Sim. Se for isso mesmo, não se trata de um acidente comum. Lúcia falou baixinho. Sugiro encaminhar Clara imediatamente ao Hospital Infantil de Porto Alegre. O diretor Henrique assentiu. Talvez devêssemos acionar o serviço social também. Marta completou. Gostaria de falar também sobre a mãe de Clara. Ela sempre evita conversas, se recusa a nos encontrar. E o olhar que Clara lança à mãe é como um gato encurralado. Naquela tarde, Marta ligou para Camila, pedindo que ela comparecesse à escola para esclarecer a situação. Camila chegou com quase 1 hora de atraso, com o mesmo olhar indiferente de sempre. O que foi agora? Camila perguntou, parada na sala da diretoria. Senhora Camila, Marta começou com calma. O estado das mãos de Clara não é algo pequeno. A menina está com infecção e há objetos estranhos sob as unhas. Você está insinuando que eu machuco minha filha? Camila se exaltou. Já disse que Clara é sensível. Ela rói as unhas, se machuca quando está ansiosa. Que criança não faz isso? Lúcia interveio. Só precisamos que a senhora autorize a transferência da menina ao hospital para exames mais detalhados. Camila cruzou os braços, olhando pela janela. Tudo bem. Mas estou trabalhando, não tenho tempo para acompanhá-la. Façam o que quiserem. Marta permaneceu em silêncio. Observou Clara sair com a mãe. Quando Camila segurou sua mão, Clara tentou recuar. Mas a mãe apertou forte e a puxou. Miguel se aproximou de Marta e sussurrou. Você viu aquilo? O olhar de Clara era como se estivesse pedindo socorro. Na manhã seguinte, o céu estava coberto por uma névoa densa, e o frio cortava até os ossos. Mas o ar dentro da sala do segundo B era mais pesado do que qualquer inverno. A professora estava sentada em sua mesa, olhando discretamente para Clara, mais uma vez escondendo as mãos debaixo da mesa. Clara, Marta chamou baixinho. Ou você trouxe a tarefa de ontem? Clara assentiu, colocando sobre a mesa uma folha de papel parcialmente dobrada. Seus dedos ainda estavam enfaixados. Está doendo menos? Marta perguntou, tentando manter a voz doce. Sim, e Clara murmurou, sem tirar os olhos do papel. A aula passou devagar. No recreio, os alunos correram para o pátio. Marta notou um grupo de colegas Ana, Laura e Carlos cochichando e rindo. Ei, não senta perto dela. Vai que o sangue espirra. Carlos gritou. Que menina esquisita. Laura zombou. Olha aquelas unhas, que nojo. Ana fez careta. Clara baixou a cabeça, segurando com força a alça da mochila, sem dizer nada. Marta se aproximou, séria. Carlos, Laura, Ana. Aqui, agora. As crianças pararam, em silêncio. Ninguém tem o direito de zombar dos colegas. Se acontecer de novo, avisarei os pais de vocês. Os três balançaram a cabeça e saíram correndo. Marta sentou-se ao lado de Clara. Desculpa, Clara. Não vou deixar isso acontecer de novo. Clara sussurrou. Está tudo bem. Mas apenas 10 minutos depois, algo deixou todos em choque.
Durante a aula de artes, enquanto os alunos coloriam máscaras de papel, Clara silenciosamente pegou uma tesoura de seu estojo. Tentou recortar uma borda, mas de repente, a lâmina deslizou e perfurou o anelar da mão esquerda. O sangue jorrou, tingindo de vermelho a folha de papel. Clara! Marta gritou. Mas, novamente, Clara não emitiu um som. Nenhum gemido. Apenas tremia, recuava a mão, e tentava escondê-la com a outra. A turma entrou em pânico. Uma menina gritou: sangue! Sangue! Miguel correu até a sala. O que houve? Professora Marta. Chame a enfermeira Lúcia. Clara se feriu de novo. Poucos minutos depois, Lúcia Moreira apareceu acompanhada de um jovem médico plantonista da enfermaria escolar Dr. Pedro Moura. Pedro colocou as luvas e observou atentamente o dedo sangrando. Precisamos limpar e examinar com mais cuidado. Vou levá-la para a enfermaria. Professora Marta pode ir comigo? Clara perguntou, com um olhar suplicante. Claro que sim, vou com você. Marta respondeu imediatamente. A enfermaria ficava a poucos passos dali. Quando Pedro colocou a mão de Clara sobre a bandeja de inox, franziu a testa. Professora Marta, e veja isso. Marta se aproximou. Sob a luz branca forte, o dedo de Clara não estava apenas perfurado, estava estranhamente inchado. Quando Pedro usou uma pinça para remover a pele rasgada, um líquido amarelado escorreu, misturado com sangue. Pedro falou devagar: encontrei um fragmento, e parece, plástico duro ou vidro muito pequeno. Ele usou a pinça para retirar um pedacinho brilhante, com menos de 2 milímetros de comprimento. Clara fechou os olhos com força, as lágrimas escorriam por seu rosto. Clara, está sentindo dor? Pedro perguntou em voz baixa. Clara balançou a cabeça. Está tudo bem. Pedro suspirou. Professora, essa situação não é normal. A infecção não é recente. É bem possível que esses objetos estejam nas mãos dela há algum tempo. Marta tremeu levemente. Você pode fazer um relatório para mim? Preciso informar a direção. Com certeza. Também informarei o hospital principal se o quadro não melhorar. Pedro falava enquanto enfaixava o ferimento novamente, seu olhar para a professora como se quisesse dizer muito mais. De volta à sala da diretoria, Marta relatou o ocorrido ao diretor Henrique Almeida, à enfermeira Lúcia e também a Miguel. A Clara não reage com dor. Toda vez que se machuca, ela treme e esconde a mão, e como se tivesse medo que alguém percebesse. O diretor suspirou. Precisamos chamar a mãe dela. Imediatamente. Camila foi chamada por telefone para comparecer à escola. Dessa vez, apareceu após meia hora, entrando na sala como uma rajada de vento frio. De novo a Clara. O que foi agora? Marta tentou manter a calma. Senhora Camila, sua filha está com um ferimento grave. E o médico suspeita que há corpos estranhos sob suas unhas há bastante tempo. Camila cruzou os braços e riu com desdém. Pelo amor de Deus, vocês acham que escondo facas em casa para torturar minha filha? Clara tem esse hábito desde pequena, ela rói as unhas e enfia coisas ali. Ela é ansiosa, obcecada. Nada novo. Mas a Clara não demonstra dor. Pelo contrário, ela tenta esconder os machucados. Isso não é comportamento normal de uma criança. Disse Marta. Lúcia completou: encontramos pus e sinais de infecção profunda. Não pode ser só por roer unhas. Camila deu um sorriso irônico: vi vocês são médicos, é? Não, mas o Dr. Moura é. Respondeu Marta com firmeza. Ele fez os primeiros exames e irá encaminhar o caso. Henrique interveio: Senhora Camila, nosso único objetivo é o bem-estar da Clara. Se a senhora permitir, ela deve ser levada ao hospital de Porto Alegre para uma avaliação completa. Camila virou o rosto, voz cortante: tenho que trabalhar. Façam o que quiserem, mas não me liguem no meio do expediente. Então levantou-se abruptamente, chamando Clara para sair. Marta impediu: desculpe, mas hoje a Clara ficará mais algumas horas.
O médico precisa observá-la. Camila estreitou os olhos. Vocês estão tirando minha filha de mim? Estamos apenas seguindo o protocolo diante de um risco à saúde do aluno. Henrique respondeu com firmeza. Camila rosnou algo entre os dentes, mas não disse mais nada. Ao sair, puxou Clara com força. Nesse momento, Marta viu. Os olhos de Clara mais uma vez brilharam com um medo profundo, como se ela soubesse que seria punida apenas por estar ferida. Marta virou-se para Lúcia. Eu não aguento mais ver essa criança sofrer. Precisamos agir. Agora. Lúcia assentiu. Vou fazer um relatório para a Secretaria de Saúde. Você envia o seu à Secretaria de Educação. E talvez seja a hora de envolver o Conselho Tutelar. Miguel entrou pelo corredor e estendeu a mão. Vou ajudar. Custe o que custar. Pedro Moura também ligou para o Hospital de Porto Alegre naquela tarde. Hospital Infantil da cidade? Aqui é o Dr. Pedro Moura da Unidade de Saúde da Escola São Miguel. Preciso transferir um caso com indícios de violência prolongada. Paciente, Clara Silva, 7 anos. Uma ambulância branca parou em frente ao portão da Escola São Miguel, atraindo olhares curiosos de alunos e pais. Dentro do veículo, Clara estava encolhida, olhando fixamente pela janela, sem dizer uma palavra. Ao lado dela estavam a professora Marta e a enfermeira Lúcia, cada uma segurando uma das pequenas mãos da menina. Ambas tentavam acalmá-la com toques leves, mas nada parecia afastar o medo silencioso que crescia dentro daquela criança. No Hospital Infantil de Porto Alegre, o pediatra Luiz Barbosa, com mais de 20 anos de experiência, recebeu o chamado do Dr. Pedro Moura. Estava se preparando para encerrar o plantão quando leu sobre a menina de 7 anos com corpos estranhos sob as unhas. Parou imediatamente. Chame a Inês Oliveira para me ajudar. Preparem o consultório número 4. Esse caso, e não é comum, ordenou. Inês, residente do 2º ano, apareceu minutos depois com a ficha clínica em mãos. Cumprimentou Barbosa. Doutor, a menina está chegando. A enfermagem relata lesões múltiplas nas mãos, com pus e reações incomuns ao toque. Temos que ser o mais delicados possível. Respondeu Barbosa, com aquele olhar sério que reservava para os casos difíceis. Clara foi levada à sala. Marta e Lúcia não saíram da sala de espera, angustiadas. Dentro do consultório, Barbosa se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Clara. Oi, querida, eu sou o Dr. Luiz. Hoje só quero dar uma olhadinha na sua mão. Prometo que não vai doer. Clara o encarou sem responder. Barbosa estendeu a mão, sem tocá-la. Quando você estiver pronta, pode me mostrar a mão, tá bom? Clara hesitou. Depois, bem devagar, estendeu a mão esquerda para fora da manga comprida, revelando uma bandagem fina. Barbosa e Inês trocaram olhares. A mãozinha estava vermelha, inchada dos nós dos dedos até a base das unhas. Barbosa começou a remover a bandagem, que estava colada com sangue seco. Quando a ferida ficou visível, Inês ficou engasgada. Doutor, tem algo brilhando sob a unha, e sussurrou. Traga a lupa. Ordenou Barbosa. Com a lupa, ele usou uma pinça ultrafina para levantar a unha. Clara se encolheu, mas não chorou. Apenas tremia. Vai passar, querida, e estou quase terminando. Um fragmento de vidro, com cerca de 2 milímetros, foi retirado da pele. Mais sangue escorreu. Chame a sala de pequeno procedimento. Precisamos fazer uma limpeza completa. E Barbosa abaixou a voz. Preparem um relatório para o serviço social. Isso é sinal de violência sistemática. Inês assentiu, com o coração apertado. Em 3 horas, Clara foi levada a uma sala de cirurgia menor, com anestesia leve, para a limpeza total das unhas. Barbosa e Inês, junto com o anestesista Marcos Lima, conduziram o procedimento. Um a um, fragmentos minúsculos de plástico duro, vidro, até lâminas metálicas finíssimas foram retirados de 8 dedos. No total, 12 pedaços. Barbosa observou os fragmentos sobre a bandeja de inox. E isso não é acidente. Nenhuma criança faria isso sozinha nas 2 mãos.
Isso foi intencional. Inês murmurou entre os dentes e ela não chorou. Não consigo entender como Clara aguentou tanta dor em silêncio. Porque ela já se acostumou. Respondeu Barbosa, rouco. Precisamos envolver imediatamente a psicologia. Quando Clara despertou da leve sedação, ficou em silêncio na cama hospitalar. As mãos estavam bem enfaixadas, repousando sobre almofadas. Inês se aproximou, deixando um copo de suco de laranja na mesinha. Quer beber um pouco, Clara? Clara balançou a cabeça. Meu nome é Inês. Não sou médica de fazer doer. Só vim e sentar um pouco ao seu lado. Clara olhou para ela. Por um instante, Inês viu claramente nos olhos da menina a vigilância como um bichinho selvagem que nunca pode baixar a guarda. Ela tirou um papel em branco e alguns lápis de cor do bolso. Se você não quiser falar, pode desenhar. Você gosta de desenhar? Clara pegou um lápis azul e desenhou devagar. Apareceu uma mão. Mas, no lugar de dedos normais, havia pontas afiadas como agulhas, sangrando. Inês olhou o desenho e perguntou baixinho: alguém já machucou suas mãos? Clara não respondeu. Barbosa entrou, aproximando-se com cuidado. Clara, vou te fazer uma pergunta. Se não quiser responder com palavras, pode só balançar a cabeça, tá bom? Alguém fez isso com você e não fez? Clara olhou para o teto, depois balançou a cabeça negativamente, lentamente. Barbosa e Inês trocaram olhares. Sabiam que aquilo já estava enraizado na mente dela como uma cicatriz emocional. Poucas horas depois, Marta foi chamada para falar com Barbosa no consultório. Removemos um total de 12 corpos estranhos, a maioria de vidro. Houve infecções graves em alguns dedos, e Clara demonstra clara aversão ao toque. Marta ficou imóvel. Professora Marta, precisamos que a senhora faça um relatório detalhado sobre tudo o que viu na escola, principalmente os comportamentos anormais. Sim. Farei agora mesmo. Eu suspeitava há tempos, mas sua voz falhou. Barbosa falou com calma: vamos encaminhar o caso ao serviço social. Isso precisa ser investigado urgentemente. Inês entrou, dizendo baixinho: Doutor Barbosa. Clara perguntou se pode ver a professora Marta um pouquinho. Marta entrou no quarto. Clara estava sentada, encostada no travesseiro, com as pequenas mãos enfaixadas repousando no colo. Oi, professora Marta, e Clara falou baixinho e virou o rosto. Estou aqui. Sempre estarei, se você precisar. Marta sentou-se ao lado, sem tocá-la. Clara, se quiser contar alguma coisa, pode só balançar a cabeça, piscar, ou do jeito que quiser. O que te fizer sentir segura. Clara olhou diretamente para ela. Os olhos vermelhos, mas pela primeira vez com um leve brilho. Eu não gosto que vejam minhas mãos. Elas são feias. Não, Clara. Marta sussurrou. Elas são lindas. São mãos corajosas, que aguentaram muito. E ainda estão aqui, firmes. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara. Pela primeira vez, ela não puxou as mãos quando Marta estendeu a sua, tocando suavemente a bandagem branca. Naquela noite, o relatório médico e as imagens dos corpos estranhos foram enviados diretamente à Agência de Proteção à Criança da região de Porto Alegre. No escritório do terceiro andar do Hospital Infantil de Porto Alegre, o Dr. Luiz Barbosa colocou o prontuário sobre a mesa, os olhos fixos na linha em negrito: lesão em múltiplos tecidos moles, infecção aguda, encontrados 12 corpos estranhos implantados nos tecidos ao redor das unhas, suspeita de maus tratos. Precisamos notificar imediatamente o serviço social. Disse ele a Inês, que estava de pé junto à janela. Já liguei. Mandaram alguém esta manhã. O nome dele é Alexandre Rocha, especializado em casos de abuso infantil. Barbosa assentiu, suspirando. Ainda não consigo entender. Como uma criança de apenas 7 anos conseguiu suportar isso por tanto tempo sem dizer uma palavra? Inês sussurrou, porque ninguém escutava. Naquele momento, no saguão do hospital, Camila entrou, esguia,
com um casaco escuro, os olhos percorrendo o ambiente como se procurasse um inimigo. Quando a recepcionista perguntou com quem ela tinha compromisso, Camila respondeu de forma seca: "Sou a mãe da Clara Silva. Me mandaram vir." Alexandre Rocha já a aguardava na sala de atendimento ao lado, onde havia um quadro com os dizeres: "Sala de apoio à família, Secretaria de Assistência Social." Camila entrou sem cumprimentar. "O que vocês vão me acusar agora?" Alexandre se levantou e apertou-lhe a mão levemente. "Olá, senhora Camila. Sou Alexandre. Estou aqui apenas para entender melhor a situação e garantir a segurança da Clara. Minha filha não precisa que ninguém a proteja. Eu a criei sozinha por 7 anos. Justamente por isso valorizamos muito seu esforço. Mas, no momento, a Clara está em estado de fragilidade física e emocional e precisa de cuidados especiais." Camila cruzou os braços e sorriu com desdém: "Ela é só uma criança fraca. Rói as unhas até sangrar, e agora a culpa é minha? Vocês têm filhos? Sabem o que é criar um sozinha?" Alexandre manteve o tom calmo, entendo a pressão que a senhora enfrenta. Mas, segundo o prontuário médico, Clara já foi internada 2 vezes anteriormente por infecções nas mãos. Em ambas, a senhora declarou que foi por queda. Foi mesmo? Sim. Camila respondeu rápido. Crianças caem o tempo todo. Vocês falam como se alguém a tivesse torturado. Alexandre abriu uma pasta e colocou um papel sobre a mesa. Estas são as imagens da última cirurgia. Foram encontrados 12 fragmentos de vidro e plástico duro, alguns profundamente implantados sob as unhas. Não poderiam ter caído nas mãos dela por acidente. Camila permaneceu em silêncio, apertando o braço da cadeira. Alexandre continuou, agora com a voz mais pausada: "Também temos registros da professora Marta. Ela tentou várias vezes entrar em contato com a senhora para conversar sobre o comportamento da Clara. Mas a senhora recusou os encontros. Eu trabalho. Não tenho tempo para fofocar com professora." Camila resmungou. "Pode me contar sobre o pai da Clara?" Alexandre mudou de assunto. Camila hesitou. "Não tem. Ele foi embora quando eu ainda estava grávida. Não sei se está vivo ou morto. E atualmente, há mais alguém morando com a senhora e com a Clara?" Houve um breve silêncio. Camila olhou rapidamente para Alexandre. "Sim. Um amigo. Mas não tem nada a ver." Alexandre anotou: "coabitando com pessoa que não é o pai biológico." Ele levantou o olhar, direto, e com licença pela franqueza. "A senhora já viu alguém machucar a Clara? Ou já suspeitou de que alguém pudesse estar fazendo mal a ela?" "Não." Camila respondeu imediatamente. "Ela é só sensível demais. E o fato de ela não querer mostrar as mãos a ninguém, de tremer quando alguém tenta tocá-la." Camila apertou a alça da bolsa. "Clara não gosta de estranhos. Sempre foi assim." Alexandre, com tom suave: "Senhora Camila, isso não é um julgamento. Estou aqui para ajudar. Mas se a senhora continuar negando e não colaborar, seremos obrigados a considerar a possibilidade de encaminhar a Clara para um centro de acolhimento especial, e a senhora poderá ter a guarda limitada." Camila riu com desprezo: "Vocês acham que eu sou uma mãe ruim? Tem tanta mãe sofrendo por aí, alguém liga? Eu limpo privada dos outros todo dia para sustentar minha filha. Agora que ela se machuca, o mundo inteiro me aponta o dedo." Alexandre ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "A senhora sabia que, neste hospital, Clara desenhou uma mão cheia de sangue, com espinhos saindo das unhas, e quando perguntaram quem machucou você, ela apenas balançou a cabeça, com lágrimas caindo." Camila ficou atônita. O olhar dela vacilou, mas só por um momento. "Eu já disse, ela tem muita imaginação. Vive inventando. Vocês foram todos enganados." Alexandre se levantou, a voz firme: "Senhora Camila, a partir deste momento, por ordem do hospital e da Agência de Proteção à Criança, Clara não retornará para casa enquanto a investigação estiver em andamento. Qualquer contato com ela será supervisionado."
Camila explodiu, vocês não têm esse direito. Ela é minha filha. Temos total respaldo legal pela legislação brasileira para proteger crianças em risco. A porta se abriu. Um auxiliar apareceu, acompanhando Camila para fora da sala. Enquanto saía, a mulher ainda olhava para Alexandre com ódio nos olhos, mas também com um medo difícil de disfarçar. Naquela noite, na sala de descanso dos funcionários, Marta e Lúcia tomavam chá. O que você achou daquela mãe? Lúcia perguntou, pensativa. Não consigo entender. Os olhos dela estão vazios. Não tem raiva de verdade, nem dor. É como se ela vivesse sem sentir nada. Talvez ela mesma já tenha sido vítima. Lúcia sussurrou. Mas isso nunca justifica transformar o próprio filho na próxima vítima. Ao mesmo tempo, o Dr. Barbosa digitava a última linha do relatório que seria enviado à assistência social. O título estava em negrito. Solicitação de investigação urgente e suspeita de maus-tratos infantis Clara Silva, 7 anos. Ele ficou alguns minutos em silêncio, então ligou a impressora. No final do corredor, Alexandre apareceu, com uma nova pasta em mãos, que deixou sobre a mesa de Barbosa. Talvez eu esteja enganado, doutor, disse baixinho, mas acho que há mais alguém. Alguém por trás de tudo isso, além da mãe. Na manhã seguinte, Alexandre Rocha foi até a escola primária São Miguel junto com o delegado Diego Martins, responsável pelas investigações de crimes contra crianças na região. Marta estava na entrada recebendo os alunos quando os viu chegar, ambos com expressão grave. Professora Marta, sou Diego Martins, disse o homem de 40 e poucos anos, de postura firme, apertando a mão dela. Eu preciso da sua ajuda para nos dar mais informações sobre o ambiente em que Clara vivia. Estou à disposição. Só espero que tudo isso seja esclarecido o quanto antes. Alexandre abriu o caderno e disse, já decidimos afastar Clara temporariamente da mãe. Ela será encaminhada a um centro de acolhimento do Estado. Mas há indícios de que há outra pessoa envolvida. Diego assentiu, já entrei em contato com a associação do bairro onde mãe e filha moravam. Alguém mencionou um nome. João. Ele morava na mesma casa que Camila. João? Marta franziu a testa. Ela nunca mencionou esse nome para mim. Não é surpreendente, disse Alexandre, ela evita falar de qualquer coisa da vida pessoal. Diego abriu um dossiê, João Pereira. 39 anos. Mecânico de motos numa oficina a 5 quadras da casa deles. Tem antecedente por violência doméstica contra a ex-namorada em 2016. O caso não foi grave, mas consta no registro. Marta apertou as mãos, agora que você falou, e lembro de uma vez ter visto um homem com barba por fazer, roupas sujas de graxa, esperando a Clara. Mas ela nunca o chamou de pai, só olhava de canto e corria pro carro. Diego anotou, vamos à vizinhança verificar. Você conhece alguém que mora por perto? Sim. Dona Marilene, uma senhora que mora bem em frente. Ela sempre conversa com os alunos pela manhã. Menos de 1 hora depois, Diego e Alexandre estavam diante do apartamento térreo de um prédio antigo, onde Camila e Clara moravam. Dona Marilene os recebeu com expressão cautelosa. São policiais? Ela perguntou, apoiando-se na bengala. Sim, sou Diego, e este é o Sr. Alexandre do Serviço Social. Precisamos fazer algumas perguntas sobre o homem que vivia com Camila e Clara. João, é isso? Ela perguntou, fungando. Aquele sujeito me dá arrepios desde o primeiro dia. Pode nos contar mais? Ele nunca cumprimentava ninguém. Sempre mal-humorado, gritava, xingava. Já ouvi Clara chorando à noite várias vezes. Uma vez, depois das 11, escutei móveis sendo arrastados e coisas quebrando. Chegou a ver João interagindo com Clara? Perguntou Alexandre. Sim. Uma vez a menina deixou cair uma caixinha de leite no corredor, começou a chorar. O João saiu, não disse nada, agarrou o braço dela como se fosse um saco de lixo. A menina ficou pálida.
Diego anotou cuidadosamente. A senhora sabe como Camila reagia ao comportamento dele com a filha? A Camila. Marilene deu de ombros. Parecia uma sombra atrás dele. O que ele mandava, ela obedecia. Aquela menina quase não aparecia mais. Antes brincava com outras crianças. Faz meses que nem se vê. Alexandre assentiu, agradeceu a dona Marilene e virou-se para Diego. Precisamos confirmar o local de trabalho do João. A oficina chamada Oficina O Touro ficava na periferia da cidade, com telhado de zinco velho e o som de motores ao longe. Diego e Alexandre entraram e viram um homem debaixo de um carro, usando macacão sujo de graxa. João Pereira? Diego chamou alto. O homem ergueu a cabeça, os olhos semicerrados, respondeu com voz dura: quem quer saber? Sou o delegado Diego Martins. Este é o Sr. Rocha, do Serviço Social. Precisamos fazer algumas perguntas sobre Clara Silva, filha de Camila. O homem se levantou, limpando as mãos num pano sujo, aproximou-se com olhar desafiador. Ela não é minha filha. O que aconteceu? Alexandre falou: Clara está sendo tratada no hospital por lesões graves nas mãos. Temos motivos para acreditar que o senhor teve contato frequente com a menina. E daí? João deu de ombros. Moro na mesma casa, mas nunca toquei nela. Diego insistiu: há testemunhas dizendo que o senhor já puxou a menina pelo corredor, gritou, quebrou objetos. A criança apresenta sinais claros de medo constante e controle psicológico. João riu com desprezo: vocês vão acreditar em velha fofoqueira? Eu educo criança do meu jeito. Se faz besteira, tem que ser corrigida, só isso. Que tipo de castigo? Diego perguntou com frieza. Forçar a menina a enfiar vidro nas próprias mãos? O rosto de João escureceu. Eu não sei do que vocês estão falando. Estou ocupado. Já terminaram? Alexandre interveio: João, se o senhor não colaborar, vamos emitir uma intimação oficial. Clara mencionou seu nome durante a sessão de terapia. O nome de Clara pareceu interrompê-lo por um segundo. Então ele explodiu: aquela menina tá mentindo. Ela é paranoica. Diego deu um passo atrás, mantendo o olhar fixo em João: vamos verificar as câmeras de segurança do prédio. Se houver provas de comportamento abusivo, o senhor será processado por maus-tratos a menor de idade. João apontou para Alexandre: e aquela louca da Camila? Por que não perguntam a ela? Me deixou cuidando de tudo na casa e agora quer jogar tudo em cima de mim. Alexandre avançou, o olhar cortante: vi justamente por ela ter deixado tudo nas suas mãos, ela também será responsabilizada. Diego entregou a João um envelope: esta é sua intimação. Apareça amanhã na delegacia da cidade. Se não for, iremos buscá-lo. Ao sair da oficina, Alexandre disse baixinho: você viu o olhar dele ao ouvir o nome da Clara? Vi, não era medo. Era raiva. Raiva porque ela teve coragem de falar. Naquela tarde, Diego ordenou à equipe de investigação que analisasse as câmeras do prédio. Em um vídeo de 2 semanas atrás, a imagem era clara: João puxava Clara da moto para dentro de casa, com tanta força que quase a derrubava. Clara chorava alto, mas ele não parava. Camila vinha atrás, de cabeça baixa, sem dizer nada. Alexandre assistiu à cena e apertou os punhos. Chega. Agora precisamos de um mandado de prisão. No Centro de Acolhimento Temporário do município de Porto Alegre, Clara foi transferida para a sala de terapia especial com paredes em tom azul suave, cheia de luz natural, um ambiente calmo e separado do resto do mundo. No canto da sala, a psicóloga Beatriz preparava um conjunto de desenhos coloridos, pequenas figuras de madeira e uma moldura de pintura. Ela era conhecida por sua paciência, tendo trabalhado com muitas crianças vítimas de traumas severos. Hoje era a primeira sessão entre ela e Clara. Oi, Clara. Beatriz sentou-se no tapete em frente à menina, que estava encolhida em um canto. Hoje o dia está lindo. Você viu? Clara assentiu levemente, lançando um olhar rápido para a janela, depois abaixando a cabeça. Suas mãos ainda estavam cuidadosamente enfaixadas.
Eu trouxe alguns brinquedinhos para você. Beatriz mostrou um coelhinho de pelúcia com vestido roxo. O nome dela é Lila. Mas ela ainda não tem casa. Talvez você possa desenhar uma casa para ela? Clara permaneceu em silêncio. Beatriz não insistiu. Sentou-se ao lado, abriu a caixa de lápis de cor e começou a desenhar uma casinha com telhado vermelho, depois colocou o lápis de lado. Sabe, todo mundo aqui adora histórias. Toda vez que chega uma nova criança, eu pergunto, se você tivesse um desejo, qual seria? Clara murmurou, quase inaudível, desejar não sentir dor. Beatriz a olhou com ternura, quem machucou você, Clara? A pergunta pairou no ar. Clara não se mexeu. Depois de um tempo, pegou um lápis vermelho e desenhou uma mão. Mas os dedos terminavam em espinhos que perfuravam a palma. Beatriz assentiu, mantendo a voz calma, essa é a sua mão, meu amor? Clara sussurrou, como um sopro, de minha mão. Por que tem espinhos? Clara engoliu seco, olhando para os próprios pés. Eu fiz algo errado. Preciso lembrar. Beatriz prendeu a respiração. Quem te disse que precisava lembrar? Clara não respondeu. Apenas se encolheu ainda mais no canto. Beatriz entendeu que não podia forçar mais no primeiro dia. Mas voltou no dia seguinte. E no outro. Na quarta sessão, quando Clara já conseguia cortar papel com a tesoura sem tremer, Beatriz tentou novamente. Clara, outro dia você disse que, quando erra, precisa lembrar. Quem te ensinou isso? Clara hesitou, depois pegou uma imagem impressa por Beatriz. Era um homem segurando uma chave de fenda. Clara balançou a cabeça. Não é ele, e mais parece. Beatriz perguntou com doçura, qual é o nome dele? João. Beatriz anotou. Depois continuou, o que ele mandava você fazer quando estava com medo ou cometia erros? Clara apertou as mãos. Precisava ser punida. Punida como? Ele me dava pedaços pequenos. Eu tinha que enfiar em mim mesma. Pedaços de quê, meu bem? Vidro ou plástico, e se eu não fizesse, ele batia na mamãe. O coração de Beatriz quase parou. Você sabia que sua mãe apanhava? Ela perguntou suavemente. Clara assentiu. E ela não impediu ele? Clara balançou a cabeça. Mamãe dizia que não era forte o suficiente. Se ela discutisse, ele iria embora, e ela tinha medo. Beatriz tirou os óculos e limpou discretamente as lágrimas. Ela escreveu no prontuário. Criança confirma que foi forçada a automutilar-se sob ameaça. O adulto responsável sabia e não interveio. Naquela tarde, Beatriz procurou o Dr. Barbosa e Alexandre Rocha com um relatório urgente. Temos um relato direto da vítima. Muito claro. Clara tem medo de dizer o nome de João porque foi ameaçada. Ele disse que faria mal à mãe dela. Alexandre perguntou, então Camila sabia, e ficou em silêncio? Beatriz assentiu, os olhos brilhando, e não sei se é passividade estúpida ou cumplicidade silenciosa. Barbosa bateu com leveza na mesa. Trabalho com isso há 30 anos, mas nunca vi uma criança suportar tanto sem odiar. Ela só tem medo. Como se a culpa fosse dela. Alexandre pegou o telefone. Vou avisar o delegado Diego. É hora de abrir uma investigação formal. O delegado Diego Martins chegou ainda naquela noite, com o pedido de mandado de prisão. Preciso ouvir o depoimento da Clara, com supervisão da terapeuta. Pode ser feito? Ana respondeu, somente se ela concordar. Na sala iluminada suavemente, Diego sentou-se ao lado de Clara e Beatriz. O tio Diego é amigo da tia Beatriz. Hoje ele só quer ouvir você contar algumas coisas, para que você não precise ter medo nunca mais. Clara olhou para Ana, depois assentiu levemente. Você lembra da primeira vez que João te mandou colocar algo debaixo da unha? Sim, foi quando eu derrubei o prato de arroz. E o que ele disse depois?
Clara murmurou, se eu não lembrasse, eu ia errar de novo. Ele me deu um potinho, e com coisas pontudas, e mandou colocar nos dedos. Diego perguntou, vi você fez? Sim, porque a mamãe estava lá, e ela não falou nada. Clara chorou. Beatriz a abraçou e a acalmou. Você foi muito corajosa, meu amor. Diego assentiu. É o suficiente. Não preciso de mais nada. Esse é um depoimento perfeito. Na manhã seguinte, Clara foi submetida a um último exame médico, para complementar o laudo pericial. Todos os traumas, fragmentos, danos nos tecidos, inflamação crônica foram cuidadosamente registrados. Alexandre segurava o prontuário nas mãos e disse a Barbosa. Sabe, quando Clara falou que se machucava para que a mãe não apanhasse, e eu quis socar a mesa de tanta raiva. Barbosa apertou a alça da pasta, raiva não basta. Agora é a vez da justiça falar. Chovia fino sobre o telhado da delegacia de Porto Alegre. O delegado Diego Martins e a subdelegada Marta Duarte estavam diante do monitor revendo a última gravação da câmera de segurança. No vídeo, João desce da moto e puxa Clara pelo pulso através do corredor escuro. Pausa aqui, disse Diego. Marta apertou o botão. A imagem congelou no instante em que Clara olhava para trás. Seu olhar parecia paralisado entre o medo e o desespero. Está vendo a mão dela? Marta sussurrou. Ela a levanta como se fosse se proteger, como um reflexo de quem espera ser agredido. Diego assentiu, apertando os punhos. O mandado de prisão foi aprovado esta manhã. Vamos agir ainda hoje, antes que ele fuja da cidade. Às 17 horas, a oficina Touro tinha apenas alguns carros parados sob o telhado de zinco. João estava arrumando suas ferramentas quando a porta foi aberta com força. 3 policiais entraram, liderados por Diego, seguidos por Marta. João Pereira. Diego chamou em voz firme. Você está preso por maus tratos a menor de idade, lesão corporal grave e coerção psicológica. João ficou paralisado, apertando uma chave inglesa nas mãos. Que provas vocês têm? O depoimento da vítima, evidências físicas, gravações em vídeo e laudos médicos. Disse Marta com clareza. Temos tudo para levá-lo a julgamento. Ele recuou, os olhos procurando uma rota de fuga. Não seja idiota. Diego avisou. Qualquer resistência só vai piorar sua situação. Mas João não soltou a ferramenta. Eu não fiz nada. Foi ela. Aquela bastarda inventou tudo. Largue isso agora. Ordenou Marta, com a mão sobre a arma no coldre. Um dos policiais se posicionou atrás de João. Finalmente, ele jogou a chave inglesa no chão e ergueu as mãos. As algemas fecharam-se em seus pulsos. Mãe do céu, e vocês acham que é fácil me prender assim? Nós não achamos, respondeu Diego. Nós temos certeza. Na sala de interrogatório da delegacia, João estava sentado com os 2 pulsos algemados à frente. Alexandre Rocha, um representante jurídico e o delegado estavam presentes. Tem algo que queira dizer antes de enviarmos o dossiê ao tribunal? Perguntou Marta. Nada. Não fiz nada de errado. João deu de ombros e riu com desdém. Aquela garota inventou tudo. A Camila sabe disso. Por que não prendem ela? Alexandre colocou uma foto sobre a mesa. Era a mão de Clara, com cicatrizes salientes ao redor das unhas. Essa menina viveu com medo de você por 2 anos. Ela chegou ao ponto de machucar a si mesma só para você não descontar sua raiva na mãe. E agora você tem coragem de dizer que não fez nada de errado? João olhou rapidamente para a foto e virou o rosto. Foi você quem fez a menina enfiar vidro na própria mão, não foi? Perguntou Diego. Não tem prova, murmurou João. A menina contou tudo em detalhes. Disse que cada vez que tremia de medo, você mostrava um pote com cacos e mandava ela enfiar na mão para lembrar. Isso é abuso sistemático. E a mãe dela, mesmo sabendo, permaneceu em silêncio. João bateu na mesa, eu não obriguei ninguém.
Elas obedeceram por vontade própria. Eu só queria educar. Alexandre ficou em silêncio diante daquela justificativa insensível. Falou baixo: de educar com medo não é educação. É tortura. Diego virou-se para o escrivão: anote. O acusado nega, mas não apresenta prova contrária. Depoimento confrontado com laudo médico, relato da vítima e evidências em vídeo. Ao mesmo tempo, no centro de acolhimento infantil, Clara estava sentada numa cadeira branca de madeira. A mão ainda enfaixada, mas pela primeira vez ela coloria com a mão direita. Beatriz entrou, sorrindo. O que está desenhando, Clara? Uma casa, e com a porta aberta. Beatriz parou: porta aberta? Clara assentiu: eu não estou mais presa. Beatriz sentou-se ao lado, colocando a mão sobre o ombro da menina. Sabe, o tio Diego já prendeu o João. Ele nunca mais vai chegar perto de você. Clara olhou para cima, os olhos arregalados. Sério? Sério. E em breve haverá uma audiência sobre tudo isso. Se quiser, você pode escrever uma carta para o juiz. Contar sobre você do seu jeitinho. Clara baixou a cabeça e desenhou uma pessoa na porta da casa. Essa pessoa usava um jaleco branco e segurava a mão de uma menininha. Essa é a doutora Barbosa. Sussurrou. Beatriz sorriu, sem conter as lágrimas. No dia da primeira audiência, a imprensa se aglomerou em frente ao Tribunal Estadual. Nos bancos do público, estavam a professora Marta, a enfermeira Lúcia e o doutor Barbosa. Alexandre Rocha e Beatriz representavam os apoiadores das testemunhas. O juiz leu a denúncia, que durou quase 10 minutos. Os crimes de João incluíam maus-tratos a menor, lesão corporal grave, ameaça psicológica e coerção à automutilação. O advogado de João tentou argumentar: meu cliente não tem provas diretas contra ele. A única testemunha é a criança Clara. Solicitamos que o depoimento seja desconsiderado por se tratar de menor sem discernimento pleno. Barbosa levantou-se: com licença, sou o médico responsável. Tenho 30 anos de experiência. E afirmo: ninguém enfia 12 cacos de vidro em 8 dedos por conta própria, sem orientação ou coerção. A plateia aplaudiu. Beatriz levantou-se: sou terapeuta. Ouvi Clara reviver cada fragmento de memória, cada tremor de medo, cada olhar suplicante para a mãe esperando ser salva. E ela não foi. Por 2 anos inteiros. O juiz assentiu: vamos considerar todas as evidências. Mas por hora, determino a prisão preventiva de João Pereira durante o processo. Sem direito à fiança. O som das algemas ecoou novamente. Dessa vez, João nada disse. Virou-se em silêncio, o olhar vazio. Naquela noite, Diego Martins ficou em frente à delegacia, olhando o céu estrelado. Finalmente, disse ele. Alexandre assentiu: mas ainda tem a Camila. Diego respondeu: vá amanhã. Segunda audiência será dela. Crime: omissão diante de abuso e facilitação de maus-tratos à criança. A vice-delegada Marta Duarte se aproximou com uma pasta. E também tem um pedido da Clara. Ela quis enviar uma carta manuscrita ao tribunal. Já enviou? Perguntou Alexandre. Sim, sorriu Marta, uma cartinha curta, só 8 palavras: eu tentei ser boazinha. Mas ainda dói. No corredor silencioso do Centro Infantil de Porto Alegre, a luz da manhã entrava pela janela, refletindo sobre o piso branco. Clara caminhou devagar até a sala de terapia, pela primeira vez sem a companhia da professora Marta ou do doutor Barbosa. Suas pequenas mãos já não estavam enfaixadas, mas as cicatrizes finas ainda eram visíveis. A terapeuta Beatriz a esperava à mesa de madeira. À sua frente, um caderno azul e uma caixa de giz de cera. Oi, Clara. Está pronta para começar o dia? Perguntou Beatriz, com a voz suave de sempre. Clara assentiu e se aproximou. Sentou-se, colocou as mãos sobre o caderno, mas ainda não o abriu. Quer escrever um diário? Beatriz sentou-se em frente. Prometo que não vou ler se não quiser.
Só escreva o que vier à cabeça. Clara hesitou alguns segundos e abriu a primeira página. Pegou um lápis de cera e começou a escrever, devagar. Hoje o dia está ensolarado. A tia Beatriz disse que eu sou uma guerreirinha. Beatriz sorriu. Sabe, há muitas guerreirinhas no mundo. Mas nem todas são tão corajosas quanto você. Tenho muito orgulho de você. Clara olhou para cima, os olhos brilhando um pouco. Você acha mesmo? Tenho certeza. Você passou por coisas que muitos adultos não suportariam. Aquela frase pareceu acender uma luz dentro de Clara. Pela primeira vez em semanas, ela sorriu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Naquela tarde, no parquinho do centro, Clara estava no balanço, observando as outras crianças brincando. Uma menina de cabelo castanho e óculos redondos aproximou-se. Oi. Eu sou a Sofia. Qual é o seu nome? Clara hesitou. Sou a Clara. Sofia sorriu e sentou-se no balanço ao lado. Você chegou faz pouco tempo? Clara assentiu, sem dizer mais nada. Mas seus olhos já não fugiam como antes. Sofia continuou, aqui é legal. Ontem pintamos um mural. Você gosta de desenhar? Clara sorriu de leve, gosto. Muito. Que bom. Amanhã você pinta com a gente? Sim. Uma palavra só, mas Sofia viu alegria no olhar de Clara. A partir daquele dia, Clara não ficou mais sozinha no canto. Passou a participar das oficinas, fazer artesanato e fazer novos amigos. Depois de 3 meses, Clara já estava bem mais confiante. Beatriz conversava com ela com frequência, ajudando-a a entender que nem todo erro merece punição. Um dia, Beatriz perguntou: Você lembra da última vez que se machucou sozinha? Clara pensou um pouco, depois balançou a cabeça. Não lembro. Acho que faz tempo. Beatriz sorriu, e isso mostra o quanto você melhorou. Todos têm muito orgulho de você. Clara abaixou a cabeça e disse baixinho, obrigada, tia Beatriz. A história de Clara inspirou muitos funcionários do centro. Um dia, o Dr. Barbosa recebeu uma cartinha sobre sua mesa. Ao abrir, viu um desenho, uma mãozinha segurando uma mão maior, ambas sorrindo. No canto, uma frase, obrigada, doutor, por me salvar. Barbosa ficou em silêncio, segurando o desenho, os olhos umedecidos. Murmurou, Clara, você é mesmo uma guerreira. Enquanto Clara se recuperava física e emocionalmente, Camila, sua mãe, começou a frequentar o programa de reeducação para pais no centro social. Era um processo rigoroso e desafiador, exigindo que os responsáveis aprendessem a ouvir os filhos, reconhecer os erros e mudar de atitude. Camila não estava animada no primeiro dia. Sentou-se no fundo da sala, de braços cruzados, olhar desconfiado. A coordenadora da turma, Rosa Carvalho, uma senhora de cerca de 50 anos, baixa, mas cheia de energia, começou com uma pergunta. Quem aqui acredita que é uma mãe perfeita? Silêncio absoluto. Rosa sorriu e disse, ótimo. Porque eu também não sou. Mas podemos aprender a ser mães melhores. Camila se remexeu na cadeira, observando ao redor. As outras mulheres pareciam atentas, algumas até faziam anotações. Hoje não vamos falar sobre os erros que você cometeu. Quero saber, quem aqui já se sentiu impotente diante de uma situação difícil com o próprio filho? Camila abaixou os olhos para o chão. A imagem de Clara chorando em um canto da casa, com as mãos trêmulas, veio à sua mente. Pela primeira vez, ela ergueu a mão e murmurou. Eu. Rosa encarou com aprovação, muito bem. Vamos começar por esse sentimento. Nas aulas seguintes, Camila começou a mudar. Aprendeu a ouvir mais e a impor menos, a conversar em vez de gritar. Em uma manhã, Rosa entregou uma atividade. Escrevam uma carta para seus filhos. Contém o que gostariam de ter feito diferente e o que esperam para o futuro. Camila ficou um longo tempo olhando para a folha em branco. Não estava acostumada a escrever, muito menos a expressar sentimentos.
Mas, palavra por palavra, começou. Querida Clara. A mamãe sabe que errou muitas vezes. Deixei você se machucar quando deveria ter te protegido. Me perdoe por não ter sido forte. Prometo que, a partir de agora, vou mudar, para que nós duas possamos sorrir de verdade uma para a outra. Espero que um dia você consiga me perdoar. Quando colocou a caneta sobre a mesa, Camila percebeu que seus olhos estavam molhados, sem saber exatamente quando começou a chorar. Meses depois, o julgamento de João chegou ao fim. Ele recebeu a punição que merecia e não poderia machucar Clara novamente. Camila, como testemunha, forneceu as provas finais e assumiu suas responsabilidades. A mãe dela falou muito, contou Beatriz a Clara durante uma sessão de terapia. Ela pediu perdão para você diante de todo o tribunal. Clara ficou em silêncio por um tempo. Então respondeu suavemente: Eu não odeio a mamãe. Só quero que ela não tenha mais medo. 9 meses depois, Camila recebeu uma carta do Centro de Reabilitação. Parabéns! Você concluiu o programa de reeducação materna. Enviaremos um relatório positivo ao tribunal para avaliação do direito de visita. No dia em que foi autorizada a ver Clara pela primeira vez, Camila estava tão ansiosa que não conseguiu dormir. Caminhou por um longo corredor até a sala de visitas supervisionadas, onde um vidro transparente separava mães e filhos. Clara estava do outro lado, pequena, mas muito mais saudável do que da última vez em que Camila a vira. Oi, mamãe, disse Clara com a voz firme, sem tremores. Clara e Camila parou, as mãos apertadas sobre as pernas. Me desculpa. Eu sei, respondeu Clara, com um leve sorriso. Mamãe pode fazer o que quiser, só não tenha mais medo. Naquele instante, Camila sentiu como se um nó antigo e profundo em seu peito finalmente se desfizesse. Apesar do vidro entre elas, nunca se sentiu tão próxima da filha. Algumas semanas depois, Clara foi autorizada a deixar o centro e voltar para casa com a mãe. Mas tudo estava diferente. Camila passou a dedicar mais tempo à filha, lendo livros com ela, desenhando juntas, e acima de tudo, não permitindo mais que o medo controlasse sua vida. Um dia, Clara estava sentada à escrivaninha, terminando a última ilustração de sua pequena coleção que preparava para dar de presente ao Dr. Barbosa. Era um desenho de uma casinha com a porta bem aberta. Dentro, havia 2 pessoas, uma mãe segurando a mão da filha. No canto inferior, Clara escreveu em letras pequenas: Eu não tenho mais medo de nada. Essa história mostra o poder da coragem e do amor para superar dores do passado. Ensina que, mesmo diante de traumas profundos, é possível se recuperar e construir um futuro melhor com o apoio da comunidade, o arrependimento verdadeiro de quem errou e a força de quem sofreu. Ao mesmo tempo, lembra que a violência e o silêncio diante da injustiça nunca são a resposta. É necessário agir, mesmo com pequenos gestos, para proteger os mais vulneráveis. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.